Olá pessoal, eu vou gravar uma videoaula com o tema Linguagem Oral, Corporal e Marcação de Personagens para o concurso literário de redação Bariane Hortêncio. Estou aqui para compartilhar um pouco da minha experiência artística em âmbito da arte de contar histórias. Meu nome é Wellington R. Barros e sou professor mestre da Rede Estadual de Educação. Com mais de 20 anos de estudo, aprofundamento, ministrei vários cursos, realizei inúmeras apresentações performáticas na arte literária da comunicação em escolas, seminários e eventos diversos. A temática dessa videoaula é linguagem oral, corporal e marcação de personagem. Quero deixar bem claro inicialmente que todos somos contadores de histórias, só que cada um em seu nível, a partir do desenvolvimento e aprofundamento da história que se prepara. Esta se torna cada vez mais bem contada se exercitada ao longo do tempo. Também considero que uma história nunca está pronta, exatamente pela consciência de que sempre pode ser melhorada em algum aspecto, como por exemplo na fluidez, no ritmo, na entonação das palavras, na gestualidade corporal, na expressividade da face, das mãos e etc. Nesse sentido, para se contar uma boa história, não basta somente um texto ou uma história ser boa. É preciso saber como fazer, como dar vida à história. Para isso, temos que atentar para vários detalhes que, no somatório, irão fazer toda a diferença. E para desenvolver a habilidade de melhor se comunicar, é preciso estudo, dedicação, treino. É sabido que somente é possível melhorar algo que foi realizado. Por isso, o ato comunicativo, com mais eficácia, é um processo de aperfeiçoamento constante na vida. Ter em mente também que para se tornar um bom comunicador exige preparo e contar de forma fluida, natural e eficiente. É possível, assim como possíveis escolhas técnicas e criativas que contribuem no todo, conforme defende Reuter 2004. Refletindo um pouco melhor sobre essas escolhas técnicas e criativas. As escolhas técnicas estão relacionadas com o fazer. E a técnica pode ser desde a memorização, a marcação dos personagens também pode ser escolhas técnicas, onde eu vou aprender recursos ali do teatro, de como apresentar esse texto, como me comportar diante do público. Esse é o desafio nosso. As escolhas criativas dependem muito de cada indivíduo. E aí não tem como a gente mensurar a criatividade. A criatividade ela precisa ser estimulada. Claro que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, você vai tendo mais recursos internos e você pode ficar mais criativo. E a leitura é o fundamental para aquilo, para desenvolver o que? Essa criatividade, essa capacidade de imaginação. E aqui eu estou também utilizando os dois hemisférios cerebrais. Enquanto que no hemisfério esquerdo eu trabalho o lado lógico, matemático, racional, no hemisfério direito eu vou trabalhar a minha intuição, a minha criatividade, a minha capacidade de imaginação. Percebe que os dois hemisférios eles são complementares? Assim também precisamos nos atentar para o descondicionamento do nosso corpo físico. É claro que nas primeiras vezes que você for contar, você vai ficar nervoso, vai dar um frio na barriga. Por que que isso acontece? Acontece exatamente pelo processo de exposição.
E muitas vezes nós não somos treinados, estimulados a falar em público, a nos expressar artisticamente. Por isso que é um processo de constante aperfeiçoamento. E ter em mente também que contar histórias é um ato natural, é um ato comunicativo. E é claro que à medida que eu vou treinando, eu vou ficando cada vez melhor. O papel do grupo é fundamental, o professor também nessa orientação é fundamental para trabalhar essa insegurança, o medo, para trabalhar a maior clareza na forma de verbalizar as palavras. Então, assim, são muitos detalhes que vão fazer toda a diferença à medida que você vai aprofundando. O texto, a história, desde a escolha da história, ela precisa ser selecionada. E normalmente, um bom texto para se contar é um texto que te toca internamente, que você se emociona, você acha tão bom, nossa, esse texto aqui é muito bom, e ele te toca de alguma forma, porque de alguma forma também você identifica com alguma coisa que está ali no texto. Então esse é um bom texto para se contar a partir daquilo que se gosta, para contar a partir daquilo que é mexido. Se o texto por si só ele me toca, vai ser muito mais fácil o processo de memorização, vai ser muito mais fácil eu pensar de forma criativa como eu posso dar vida ao texto. Esse é o nosso desafio. O texto é o quê? Um lado da balança é o quê? O outro lado é como. Aqui o como vai ser mais interessante, o como apresentar, o que independente, mas como dar vida a esse texto, como desenvolver, como pensar criativamente. E aí eu tenho que levar em consideração e ter a consciência vários aspectos. Um aspecto que eu chamo a atenção de início é o olhar. O olhar ele precisa ser distribuído ao longo da apresentação. Como eu valorizo as pessoas? Olhando para elas. Então, nesse sentido, é diferente daquela ideia cristalizada, onde eu tenho uma técnica de teatro, onde eu vou fazer uma apresentação, vou fazer uma encenação, e aí eu olho por um ponto lá no além e fixo. E aí eu vou apresentar sem contato visual, muitas vezes, sem interação com o público. A contação de história não passa por esse aspecto. Entende? Aqui o que é importante? É importante a minha interação com o público, o meu envolvimento com o público. Então esse olhar ele precisa ser distribuído e também não pode ser fixado em uma pessoa específica, porque ela vai se sentir intimidada. Por isso que exige uma naturalidade, uma fluidez que é possível sim interagir. Os elementos da comunicação o emissor, os principais, né? O emissor, o receptor, a mensagem e o canal. No caso nosso aqui seria o quê? O emissor é quem está emitindo uma mensagem ou contando uma história. O receptor seria o quê? O público. É o público que vai receber essa história. A mensagem é a própria história e o canal, seja ele verbal, seja ele através do meu corpo, das minhas expressões faciais, da minha interação com a mão, da forma como eu expresso esse texto. Então é preciso se atentar para essas várias possibilidades. Dar vida a uma história é um processo de ressuscitar. O texto é algo morto e a partir do momento que eu começo a trabalhar esse texto, a partir da minha experiência, eu começo o processo de memorização. Depois da memorização, eu vou fazer o quê? O como eu vou dar vida a esse texto. Aí é o processo de escolhas criativas, como esclareceu lá no início o Reuter. Então eu preciso ter em mente essas duas possibilidades, escolhas técnicas e escolhas criativas.
As escolhas criativas vai depender de cada um. E é claro que à medida que você vai desenvolvendo na leitura, vai desenvolvendo na sua capacidade de imaginar, isso vai ficando cada vez mais fluido. A história que eu consigo vivenciar, que eu consigo imaginar e ter essa clareza, eu consigo passar. O meu público também vai sentir e receber essa mensagem. A minha energia também importa muito nesse sentido. O meu envolvimento com o público, a minha disponibilidade de querer sempre tornar o texto mais fluido, mais natural. Então, dando continuidade à parte 2 agora, onde eu vou adentrar um pouco mais, com mais detalhes, dentro da temática exposta aqui. Lembrando que a temática é a linguagem corporal, gestual e marcação de personagem. E eu vou me pautar dentro de um esquema feito pela Ângela Café. Vou ver também a possibilidade de disponibilizar para vocês esse esquema, onde ele é dividido aqui em duas partes. Linguagem corporal envolve o todo, né? E dentro da linguagem corporal tem dois blocos principais. O primeiro bloco é a oralidade e o segundo bloco é a gestualidade, expressão, gestos. Então vou, de maneira bem sucinta e rápida, comentar esse esquema aqui. Isso vai contribuir na minha apresentação artística quando eu estiver contando uma história. Então vou falar de cada parte aqui. Então, dentro da linguagem corporal, oralidade. Um elemento importante que a Ângela fala aqui já no início é a respiração. E aí a respiração, nós devemos buscar a respiração diafragmática. Você já parou para pensar também que às vezes que estamos tensos, preocupados ou com raiva ou de alguma forma, a nossa respiração altera? Então o exercício aqui é manter a respiração minimamente equilibrada. Senão eu vou contar a história, às vezes o gás acaba e eu interrompo ali no meio de uma frase. Então esse exercício da respiração ele é fundamental também. Precisamos às vezes dar algumas pausas na respiração. Isso entra como dar ênfase em alguma outra parte do texto. O outro aspecto que a Ângela coloca aqui é a entonação. A entonação ela é muito importante, gente. A entonação é o texto. O texto não é isso aqui, ó, uma linha contínua. Eu imagino o texto como se fosse aquele gráfico do coração, onde onde tem variações ao longo do tempo. Essas variações é onde que eu vou dar ênfase, onde eu vou dar uma pausa, vou fazer uma pergunta, eu espero um pouquinho. Então é esse movimento que vai ditar o ritmo, que vai ditar a fluidez do texto. Então é preciso também se atentar dentro da entonação. A pontuação é uma pergunta? Isso aqui é uma pergunta? Isso aqui é uma pergunta. Percebe? A mesma frase, só que eu estou perguntando, uma frase exclamativa, e a outra interrogativa, na verdade. A primeira é interrogativa e a outra é exclamativa. Você está me entendendo? Você está me entendendo. Percebe? Então é esse jogo, essa brincadeira, a pontuação, onde eu vou trabalhar também aqui meu ritmo, a pausa. Pensar que o texto é um elemento dinâmico, assim como a vida. Então as palavras aqui, elas têm cheiro, têm gosto, têm sabor, forma, cor. Trabalhar com isso tudo é importante. Bom, dentro da oralidade, a fala. Agora a fala, a pronúncia, né? A dicção. O pronunciar as palavras, tendemos naturalmente a cortar algumas palavras, não chegar no final dela. Aqui é importante porque isso vai influenciar no entendimento do meu público.
E a dicção é essa pronúncia das palavras, a clareza, a articulação. E aqui também entra também como uma possibilidade de enriquecer o texto. Às vezes eu posso fazer o quê? É um diálogo ou um caos, eu vou contar de forma caipira, eu vou colocar um sotaque, eu vou falar de forma neutra, percebe? Isso vai ajudando o texto a ter essa dinamicidade. Então, na terceira parte dessa aula, eu irei contar uma história e aí vocês vão poder visualizar isso na prática, o quanto enriquece quando eu coloco um sotaque, quando eu coloco uma ênfase nas palavras. Isso enriquece demais o texto. Outro aspecto importante dentro da fala é a projeção. A projeção, eu preciso projetar as minhas palavras. Se eu estou numa sala de aula, o último lá precisa escutar sem esforço. Então eu preciso projetar a minha voz, eu preciso falar para fora. Então, tendo essa dimensão que o último precisa escutar bem. Se ele não escutar ou tiver meio baixo, isso pode ser também um recurso de chamar atenção. Mas se você contar toda a história assim, ele ter que fazer esforço para escutar, ele já perde o interesse. E aqui é um grande jogo, é um grande desafio manter o interesse do público. Se você consegue ali envolver o público, projetando a sua voz, fazendo esse jogo de subidas e descidas, ênfase, pausas e respiração, esse gráfico, quanto mais variações, melhor. Aqui nesse caso, se eu contar uma história do mesmo jeito, de modo monocórdio, significa que é possível o meu público dormir no meio da história. Agora, se eu coloco uma ênfase, percebe? Esse é o jogo. Esse é o jogo. Manter o envolvimento e a conexão com o público. Dentro também da oralidade, ela especifica aqui a questão dos sons onomatopeicos. Tic-tac, tic-tac. Então, de repente, apareceu, ouviu-se distante, toque, toque, toque. Isso enriquece a história. Onomatopeicos, esses sons que podem ser pronunciados. Sons também cantados, tem trechos que podem ser rimados, tem trechos que você pode, de maneira mais articulada, falar de uma forma mais agradável. É claro que se você não tiver essa habilidade, eu sugiro que não faça, né? Senão pode chamar atenção para outro aspecto, o timbre, a voz. É preciso treinar a nossa voz, é preciso exercitar a nossa voz. Se você vai falar para um público, imagina, se você vai contar uma história, precisa preparar o seu corpo, precisa preparar, principalmente aquecer as pregas vocais. Não é corda não, corda é no violão, é pregas mesmo, são pregas que aqui internamente, que ao passar o som, essas pregas vibram, aí vai emitir o som. É preciso fazer esse processo também de autoconhecimento, como o meu corpo funciona. Se você já ali no início da história não aqueceu a voz, dá um grito, por exemplo, você vai forçar, você vai se machucar. Bom, dentro da oralidade são esses aspectos que eu falei para vocês. Na gestualidade, a expressão do corpo é a expressão das emoções. Então a minha face é uma fonte de expressividade. A minha face é aonde que eu vou ali perceber se o contador, ou que a parte que ele está narrando, se está triste, está alegre, se está interessado, se está assustado. Então é uma fonte, só a face por si só já é uma fonte de comunicação. As sobrancelhas, minhas sobrancelhas também vai indicar. Se eu estou contando a história, eu estou olhando para baixo, eu estou olhando para cima. Normalmente quando olho para cima eu estou pensando, eu estou lembrando, olhar para um lado, para o outro. Tudo isso entra como significados. A boca, como é que eu coloco a boca, a voz? Como que eu posso valorizar uma ou outra palavra?
Depois da face vem a questão do corpo. Lembre-se, o nosso corpo ele é comunicação e assim, o nosso corpo ele fala mais do que a boca. Em outras palavras, o nosso corpo comunica muito mais do que só emitir palavras. Percebe? Então é um todo. O corpo, a expressividade, a minha mão também, ela vai comunicar e vai garantir que o público mantenha-se conectado comigo. Os braços, o tronco, a cabeça, pés, tudo isso entra como fonte de comunicação. E se você souber usar, isso pode enriquecer a história também. Aqui dentro, a marcação de personagens. Eu vou dar um exemplo, vocês vão perceber. Mas, por exemplo, tem uma história que eu conto, quando eu faço assim é um personagem. Eles estão fazendo uma ligação. Quando eu faço assim, é a mulher. O homem e a mulher. Ô, minha Francisca, como é que você tá? Eu tô bem. E você? Tá tudo certo por aí? Percebe? Eu mudei um pouquinho, mas eu marquei no meu corpo. Eu posso mudar também a minha voz se eu tiver facilidade com isso. Isso enriquece também o texto. O espaço, ocupar o espaço. Você precisa, às vezes, quando a gente está contando uma história, é muito comum ficar no movimento pendular, seja nas mãos, seja no corpo, andando para frente, para trás. Isso é uma forma também de mostrar o nosso nervosismo, nosso corpo está expressando isso. Então é preciso ter essa consciência que se o gesto não for para favorecer, você não faz. E sair desses gestos automáticos também. E vou fechar essa parte aqui com o olhar. O olhar, ele é fundamental, como eu disse para vocês. O olhar vai garantir um vínculo com o público. Então, o olhar pode ser também entendido como mímica, desenhos no ar, objetos, né? Eu olho para um ponto distante e o meu público vai ver esse ponto distante, percebe? Um desenho lá muito distante. Então esses desenhos, essas mímicas vão favorecer. Nós contadores de histórias, nós somos feiticeiros, nós fazemos mágica através das palavras, através do nosso corpo. Se eu estou olhando para cima para uma árvore, eu posso escutar o pássaro, o meu ouvinte também pode escutar. Então essa gestualidade casada com as palavras vai enriquecer também o texto. Bom, a postura, o tônus muscular, meu corpo para frente, meu corpo para trás, pendular. Então perceber qual que é o gesto que contribui para a minha narração, certo? Então é isso. Vamos ver a possibilidade de disponibilizar esse esquema. Depois você assiste aqui novamente, porque tem várias orientações e sugestões que vocês podem pegar para si e começar a exercitar a partir disso. Depois de falar sobre esse tanto de conteúdo, essa quantidade enorme de detalhes, que se você começar a se atentar para cada aspecto, vai fazer toda a diferença na sua apresentação artística. E trarei agora um causo, um conto popular como exemplos. Depois eu vou fazer alguns comentários para fechar essa videoaula. Então é uma história que eu gosto muito, inclusive foi uma das primeiras que eu preparei, que faz parte do meu repertório. E a história chama-se A Flor do Maracujá. E para contar essa história eu vou utilizar o recurso técnico do chapéu, simplesmente isso. E normalmente quando eu vou contar essa história eu já faço uma climatização. Então eu vou falar que é a história do meu avô. Quando eu falo que é a história do meu avô, já cria uma proximidade. Quando eu falo do meu, você vai lembrar do seu. E aí eu já vou criando uma atmosfera de trazer essa questão, né, nossa família, nossos ancestrais. E aí eu falo que essa história meu avô me contava, e é uma história que marcou muito a minha infância. Ele pegava aquela netaiada toda ali, se reunia em volta da fogueira e ali ele contava essa história. Eu vou tentar contar igual o meu avô me contava,
que é mais ou menos assim. Ele já tinha 100 e poucos anos e ele era muito amoroso, mas também era meio sistemático. Ele chegava assim: olha, vocês calam a boca, eu vou contar a história, não quero saber nem de um pio aqui, presta atenção. Meu avô era amoroso demais, sabe? E ninguém nem piscava e ficava olhando ele contar aquela história. A história se chama A Flor do Maracujá. E eu vou colocar aqui um recurso também extra, que é o som, uma música de fundo. Não necessariamente precisa. A Flor do Maracujá. Eu vou contar para vocês a história que eu vi contar. Por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Ah, menino, maracujá já foi branca, eu posso até lhe jurar. Mais branco do que coiada, mais branco do que o luar. Quando a flor brotava nele lá nos confins do sertão, o maracujá parecia um ninho de argudão. Mas um dia há muito tempo, o mês entanto não me lembro, se foi maio, se foi junho, se foi agosto ou dezembro, nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer. E numa cruz crucificado, longe daqui como que havia junto da cruz, nos pés de Nosso Senhor, um pé de maracujá carregadinho em flor. Infelizmente, pregar Cristo a martelo. E ao ver tamanha crueza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava o vento nos campos, chorava os vales e as ribeiras. Escuta, presta atenção. Sabiá também chorava. No galho da laranjeira. E o sangue de Nosso Senhor, sangue pisado de dor, nos pés do maracujá, tingia todas as flores. E foi por isso, minha gente, que as florzinhas ficaram roxas também, com o sangue de Nosso Senhor. A voz então eu contei, a história que eu ouvi contar, que meu pai me contou, que o pai dele, meu avô, do avô, lá de trás, me contou. Por que razão nasce roxa a flor do maracujá? Eita! Ó, deu certinho no tempo. Olha, então, esse é um exemplo prático, quando a gente vai trabalhando vários elementos, o quanto isso contribui para a minha comunicação ser mais assertiva, mais interessante, mais encantadora. Então, alguns elementos que eu vou destacar aqui, né? Primeiro, a questão do sotaque, a voz. Isso é um recurso que chama muita atenção. Lembre-se que quem não tem essa facilidade, eu tenho uma facilidade de marcar muito corporalmente, expressivamente e por meio da voz. Eu faço meus personagens muito bem definidos. Então isso engrandece a história que vai ser contada. Então o sotaque mais caipira, a voz do meu avô, a voz então mais idosa e tal. O outro elemento que eu falei no início, o chapéu. A gente não precisa de muita coisa, a gente precisa simplesmente de trabalhar a nossa expressividade facial, corporal, as mãos, percebe nos detalhes? Então eu vou desenhando aqui um mundo, né? Desde
da água fluindo, vento tocando, sabiá em cima da água. Então tudo isso eu vou compondo esse cenário que para mim é muito claro, está na minha cabeça. E se está claro em mim, eu vou conseguir passar essa clareza para o público. E isso vai ser importante para a questão da interação, do envolvimento. Tá? Então, um pouco é isso. O nosso tempo aqui, infelizmente, é muito curto, mas espero ter contribuído de alguma forma aí para esse processo que vocês irão fazer. Muito legal a partir dos textos, da obra do Bariani Hortêncio, e tem textos maravilhosos que dá para que a gente possa expressá-los de uma forma bem interessante também. Então, boa leitura e bom treinamento também. E exercitem. O primeiro elemento é memorizar o texto, o segundo elemento é como dar vida a esse texto, como o meu corpo pode expressar de uma maneira natural, fluida. Não é tão fácil, porque nós não somos treinados para isso, mas é possível sim. E nós, aqui da Secretaria de Educação, nos colocamos à disposição de vocês e colocamos também a nossa experiência para que vocês possam ter sucesso nessa empreitada aí. Então é isso, um grande abraço, um beijo e até a próxima.